Fala, meus irmãos, tudo bom com vocês? Faz tempo que eu postei lá na aba comunidade quem queria que eu fizesse um testemunho sobre mim. E algumas pessoas votaram e eu fiquei devendo esse vídeo. E hoje eu tô aqui, eu senti vontade de gravar falando sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre isso. Não tô com nenhum roteiro preparado aqui, então vai ser algo espontâneo. O que eu for lembrando, eu vou contando. Então é isso aí. Vou começar sobre minha vida, minha história, meu nascimento, como é que foi. Eu acho que desde aí já vem um testemunho, desde aí Deus já tem uma obra na minha vida. Então, o que acontece? Eu nasci de 7 meses e os médicos desenganaram minha mãe, disseram que eu não ia sobreviver. Tava até com suspeita de síndrome de Down. Não tenho, tá? Pode ver. Posso ter outro problema, mas síndrome de Down não. E aí, misericórdia, arrependido. E aí, os médicos falaram pra minha mãe que eu não ia sobreviver. E aí, entra a história. Eu não sabia desse voto que minha mãe fez com Deus. Eu fiquei sabendo depois que eu já estava convertida justamente. Minha mãe não queria que eu soubesse para eu não virar crente só porque, pelo que ela prometeu, e sim por livre e espontânea vontade. E aí o que aconteceu? Os médicos falaram para minha mãe, os médicos falaram para minha mãe que eu não ia sobreviver, e aí minha mãe fez um voto com Deus. Disse para Deus que se eu sobrevivesse, eu serviria a ele. Então aí começa a história, eu me recuperei, passei bastante tempo na incubadora, mas eu me recuperei. E aí, cresci saudável, nunca tive nenhum problema, e Deus me deu a vitória por completo. Aí, dando já um salto na minha história, quando eu tinha 10 anos, eu perdi minha mãe. Ela veio a falecer justamente pelo fato que ela não podia ter filho e tal. E aí você vê que eu já foi um milagre. Minha mãe ela não podia ter filho. Eu já nasci 7 meses. O único que nasceu saudável foi meu irmão, o último agora, que tem 12 anos. Foi o único que nasceu saudável. Minha mãe ela teve outros filhos antes de mim e ela perdeu justamente porque ela não podia ter filho. A primeira, ela perdeu, veio eu, 7 meses, depois veio outra, ela perdeu, e depois veio meu irmão que nasceu saudável. O que deveria ser o resto de parto foi o único que nasceu saudável. E aí, aos 10 anos, eu perdi a minha mãe. E aí eu me joguei no mundo, tanto como uma forma de revolta, tanto como uma forma de que eu não tinha ninguém para me instruir. Assim, tinha meu pai, mas ele trabalhava. Então, era mais uma. Na verdade, não era tanto por não ter alguém para instruir, era mais uma revolta com o mundo. Eu tô solta, faço o que eu quero, minha vida não presta. E aí fui crescendo desse jeito, no mundo, bebendo, fazendo o que bem entendia, fazendo coisa errada e tal. E aí, quando eu tinha 14 anos, não, 14 não, eu já tinha 15. E aí, a minha tia, ela veio passar um dia aqui onde eu moro, e ela veio, conversou com meu pai, eu e meu pai não tava tendo uma boa convivência para fazer ter casado novamente. E aí, aconteceram algumas coisas agradáveis, e eu decidi ir embora, com 15 anos, sem juízo nenhum, para trabalhar, morar na casa da minha tia, cidade grande, para trabalhar. E aí, eu fui. Chegou lá, eu senti falta da vida que fazia tudo, porque na cidade grande você não pode viver solto, fazendo o que você quer. Então eu comecei a sentir falta das coisas que eu fazia aqui, de tudo mais. E aí, de certa forma, fui me encaixando. E lá era um lar cristão, lá todo mundo era crente, minha tia era crente. Os filhos era cristão no berço evangélico. Então eu meio que não tinha uma saída. Jesus me pegou de jeito porque eu não tinha pra onde ir. Ou eu virava crente ou eu voltava pra casa. Então foi meio que um sem saída. E aí eu me converti, me batizei em 2018. Porém, eu ainda não tive tido uma experiência com Deus. Tudo que eu fiz era mais para agradar meus tios, para morar lá com eles. Não porque realmente eu queria ter um contato com Deus, eu queria mais ainda me enturmar. E aí eu me converti, me batizei. Só que aí era tipo aquela coisa que hoje em dia eu sinto muita vergonha de dizer, mas é aquela coisa do crente Raimundo, né? Um pé na igreja e o outro no mundo. Era exatamente assim que eu vivia. Eu vivia. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, tá muito claro ali. Acho que melhorou, veio para trás agora. Então era justamente assim. Não ficou feio. Assim mesmo. Então era assim que eu vivia. Vivia enganando a mim mesma, que a Deus ninguém engana. E aí eu, na igreja, louvava, tinha cargo, mas fazia ainda, vivia a vida como se fosse no mundo. Não bebia, porque já é demais, mas ouvia música do mundo. Enfim, eu acho que era até uma fase da adolescência, não sei o que era. E aí, quando foi no início do dia 21 de janeiro de 2019, eu tive minha primeira crise, assim. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu tava muito mal, na casa dos meus tios ainda, e que eu perdi a vontade de viver, tudo pra mim dava errado, só eu que não tinha família, só eu que não prestava e tal. E aí eu tava disposta realmente a não viver mais, e aí na madrugada do dia 21 de janeiro,
No caso já era 22, porque é dia 21. Olha a chuva. E aí eu caí lá no corredor da casa da minha tia, chorando e totalmente sem vontade de viver. E aí, de uma forma inexplicável, aí vem meu primeiro encontro com Deus. De uma forma inexplicável, meu celular, eu tava com fone de ouvido, e aí entrou no YouTube e começou a tocar a música Deus e Eu, de Leandro Borges. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus, vou fechar. Eu comecei a chorar, me derramei em lágrimas. E eu, de fato, senti Jesus ali comigo no corredor, me mostrando aquilo que eu não sabia o que era, que é realmente amar a Deus, que é realmente ter um relacionamento com Ele. E eu não sabia que isso era possível até aquele dia. Então eu senti Jesus ali comigo, eu senti o Jesus que tantos crentes falavam e que eu nunca entendia. E aí, depois daquele dia, eu não fui mais a mesma pessoa. O galo, sinal de cantar, galo, pelo amor de Deus. Então, depois daquele dia, eu não fui mais a mesma pessoa. Eu passei a conhecer a Cristo. Eu cheguei para um amigo meu e falei: Olha, Elvis, eu vou parar de ouvir música do mundo, apaguei tudo do meu celular e agora eu vou ser crente de verdade. Ele ficou alegre. E aí eu entrei em comunhão mesmo, de verdade, com Deus. Eu louvava com unção, fazia tudo para honra e glória de Deus. Só que houve um período que, de certa forma, eu deixei o pecado falar mais alto e voltei a ouvir música do mundo. Não fazia nada de errado, não. Eu só ouvia a música do mundo e meio que não me consagrava. E mesmo sabendo que aquilo era errado, eu ainda assim fazia. E aí eu comecei a ter crise de ansiedade. Porque assim, quando você sempre teve algo, tinha algo dentro de mim que me dizia que aquilo estava errado e eu continuava fazendo. Então foi aí que eu passei a desenvolver a crise de ansiedade. Só que eu não sabia que era ansiedade. Então aí eu ia para o hospital, eu lembro que minha tia ficou 2 semanas me levando para o hospital, e aí os médicos passavam exame, eu lembro que mandou fazer uma endoscopia e não deu nada. E aquela coisa toda, a gente apavorado sem saber o que que era, eu achava que ia morrer. Porque o meu psicológico estava todo afetado, então tudo que eu pensava é que eu ia morrer, que eu não ia sobreviver. E aí foi assim durante o ano de 2019 inteiro, eu tendo crise sem saber o que que era. Quando foi em novembro de 2019, eu entrei, tava mal, tinha abandonado Deus, tava mal, tava naquela falsa comunhão, tem nome de crente, mas dentro de mim, no meu relacionamento com Deus, eu sabia que eu não era. E aí eu entrei na igreja num sábado. Eu não me lembro se foi dia 28 ou dia 29 de novembro. Eu entrei na igreja e a moça eu tava mal, tava me sentindo mal. Eu tinha acabado de me mudar da casa dos meus tios, porque eu tava de maior, então eu ia morar na casa de uma senhora pra ter um futuro melhor, poder trabalhar e tal. E eu tava me sentindo muito mal, muito só. E aí eu entrei na igreja e a moça tava cantando. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixa sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. E aí aquilo tocou profundamente comigo. É por isso que eu aprecio muito louvar a Deus, porque o louvar toca a alma. E as 2 vezes que Deus me resgatou foi através de um louvor. E aí eu comecei a chorar na igreja, cara. E eu entendi que não valia a pena fugir do chamado que Deus tinha na minha vida. E aí eu decidi mudar completamente. Eu me tornei diretora de música da igreja. Eu me entreguei totalmente ao chamado. E embora fosse a pior fase da minha vida, a qual eu não estava bem, tantas coisas para resolver na minha vida pessoal, longe da família, foi o momento que eu mais estive perto de Deus. Foi o momento que eu me entreguei de verdade. Esqueci tudo que estava acontecendo na minha volta e era o momento que eu mais orava. E aí acabou. A partir desse dia, eu resolvi verdadeiramente viver o chamado, porque eu quebrei muito a cara para agarrar meu chamado. Porque eu agarrava e soltava porque o mundo me atraía. E quando eu de fato conheci Jesus, eu nunca mais consegui pecar em paz. Por isso eu desenvolvi as crises. Eu falo que a crise é um espinho na carne, porque eu não tinha isso. E ainda sabendo que Deus era o único caminho para mim, eu resolvi voltar atrás. Com plena convicção de que eu estava fazendo errado. E aí, desenvolvi essas crises aí. Mas, para a glória do Senhor, em 2019, ainda no ano de 2019,
Eu passei a viver com Cristo de verdade e nunca mais saí da presença dele. Estou aqui até hoje, 2022. Firme para a glória do Senhor. Tenho, assim, meus momentos de fraqueza, mas isso é de todos nós. Mas voltar atrás nunca, porque a pessoa que eu sou hoje eu jamais poderia ser lá no mundo. Eu não sabia falar, eu não era inteligente, não que agora eu seja uma mente brilhante, mas eu me vejo, não só eu, que nem, eu voltei de novo a morar onde eu morava, eu fui embora morar com minha tia, morei com a senhora, em 2020, meu pai ficou viúvo novamente, e eu vim morar com ele, aqui nessa região onde eu cresci, onde eu fiz tanta coisa errada, onde eu namorei, onde eu fiz muita coisa errada, bebia, um dia eu quase entrei como alcoólico aqui nesse lugar. Então, eu percebo isso, o transformar de Deus na minha vida. A pessoa que eu sou hoje, eu jamais poderia ser no mundo. Tocar violão. Eu sei que tem muita gente que me critica, quem me segue no Instagram sabe da minha luta diária. Mas quando eu era do mundo, parecia que havia um bloqueio na minha mente. Eu tinha violão, mas eu só sabia 3 notas. E não saía disso, não conseguia ter foco. Tudo na minha mente era desestruturado. E hoje eu tenho foco, eu toco mais de um instrumento para o glória do Senhor. Mesmo que seja pouco, mas eu toco. Então, a sobriedade na minha mente, a calma, a paz. Tenho guerras? Lógico, todo mundo tem. Mas o que Deus me tornou foi muito além do que eu podia imaginar. Eu odiava esse negócio de crente. Se eu visse um crente, eu pulava pro outro lado da rua. E hoje em dia eu virei uma crente chata. Virei o famoso Paulo. Pego briga mesmo por causa que sou crente. Quem falar mal de crente dá vontade de dar uma voadora. Então, não é o que eu faço, eu nem sei dar voadora. Mas eu glorifico a Deus por tudo que Ele me deu, por tudo que Ele tem feito na minha vida, por cada processo que eu passei. Mês passado, mês de maio, eu passei por uma guerra espiritual muito forte. Eu achei que não ia sobreviver. Algumas coisas do passado começaram a reaparecer. Ainda não estou preparada para falar sobre isso, mas quem sabe um dia eu testemunho aqui para vocês. Então, é isso aí. Esse foi o vídeo, essa é um pouco da minha história. Ainda tem muita coisa para contar. Esse foi só um resumo. Eu quis trazer aqui para vocês e eu espero que venha edificar almas. O intuito desse vídeo hoje não é visualização. Visualização, misericórdia, eu não posso falar rápido. É óbvio, se tiver visualização, glória a Deus. Mas se não tiver, o intuito aqui é apenas que você entenda que é possível. Eu sei que não é fácil mudar, eu sei que é complicado mesmo. O mundo é bom, se o mundo fosse ruim, ninguém estaria nele. Minha coluna, misericórdia. O mundo é bom, o mundo é uma maravilha, mas melhor é a vida eterna. É melhor você hoje deixar de beber, deixar de andar com certas companhias, para uma vida maravilhosa que Deus tem para te dar, ainda que não seja aqui. Esse mundo já é do maligno, a gente sabe. Tantas coisas ruins acontecendo, tantos desastres, tanta coisa. E Jesus é a nossa única esperança. Então, ainda que você esteja nessa guerra e não conseguir mudar, essa guerra entre alma e espírito, quando às vezes a carne fala mais alto, eu entendo. Não estou aqui para te julgar, eu já estive nesse lugar. De você estar num confronto, eu sou jovem, preciso viver a minha vida, preciso fazer o que eu quero. E sobre servir a um Deus que muito é taxado como ser crente é coisa de velho, você é jovem, tem que aproveitar a vida. Para quem tá do outro lado pode parecer que é assim, mas eu falo para você que não é. Hoje, servindo a Deus, eu não faço as coisas que eu fazia no mundo, mas eu aproveito muito mais a vida. Eu aproveito a ideia de ter uma família, eu aproveito a ideia de ser responsável, de servir a Deus. Então, é sobre isso, sabe? O mundo ele só engana. É bom estar lá, é bom você preencher os seus prazeres, mas quando o dia amanhece, que a ressaca vem, quando todo aquele efeito do álcool passa e tudo mais que você aprontou na noite, a realidade vem, ela sempre bate na porta. A realidade ela sempre bate na porta de novo. Você percebe que para tudo isso passar você tem que beber mais um pouco, curtir mais um pouco. Na verdade, numa tentativa de escapar dos seus problemas. Então, é sobre isso. Se entrega para Deus, Ele resolve tudo. Pode parecer difícil, mas pelo menos quando você está com Ele, o controle está na mão dele. Você não tem que se preocupar em resolver do seu jeito, em fazer do seu jeito, porque Ele é o melhor arquiteto que tem para arquitetar planos, sonhos. Ele faz muito mais do que a gente imagina. Rapidinho aqui eu vou falar, eu nunca falei abertamente aqui no YouTube, quem me segue no Instagram sabe, mas em setembro do ano passado, não lembro se foi setembro ou se foi outubro, eu senti o desejo, cara, eu queria fazer um curso de canto. E eu não tinha dinheiro para fazer o curso de canto, porque eu sabia que eu precisava melhorar. Não só o dom, às vezes não só o dom não é bastante, né? Tem que ter técnica e tudo mais.
E eu queria muito fazer um curso de canto. Eu falei, Deus, eu vou economizar dinheiro para fazer um curso de canto. E aí, dia 22 de dezembro, aconteceu toda aquela história com o Tom Café. O Tom Café, ele me achou da maneira inusitada e postou um vídeo meu e tal. E ele, depois de tudo que aconteceu, ele me disponibilizou a mentoria dele e me prometeu outras coisas que eu ainda não vou falar aqui agora. E olha só o que aconteceu comigo. Eu falei pra Deus que eu queria fazer um curso de música. Ia pagar um curso de R$ 100 pra fazer. No máximo, porque eu não tinha dinheiro pra isso. E aí, quando foi em dezembro, veio o Tom. Me pagou a mentoria dele. A mentoria dele, cara, ao todo, que eu iria gastar pra fazer, seriam. Até, né, me engasguei porque é muito dinheiro. Seria em torno de R$ 2.500. E eu tô fazendo esse curso de graça. Eu só glorifico a Deus. Não por tudo que aconteceu, por ter passado vergonha. Os humilhados serão exaltados, isso não é novidade. Então, tudo que está acontecendo na minha vida, que às vezes eu não entendo. Quando tudo isso mesmo aconteceu, eu pensei, meu Deus, tô passando vergonha e tal, mas dentro de mim eu sabia, o controle estava na mão de Deus, não tinha o que temer. E aí eu tô estudando com o Tom Caff, tô melhorando. Cara, ele é não vamos negar, ele é um dos melhores professores do Brasil, cara. O cara é bom mesmo. Então, olha só o presente que Deus me deu. Eu queria fazer um cursinho de R$ 100 e Deus me deu um de 2.500. Então, você entenda como é o poder de Deus. Então, no início é difícil mesmo, é difícil. Se nós fôssemos perfeitos, teríamos sido arrebatados como Enoque foi. Temos guerra todo dia. Todo dia é uma nova guerra para vencer, uma nova guerra para superar. Mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Então, é isso aí. E isso é um pouco do que Deus fez na minha vida. Porque foi muito. Eu estou tentando resumir num vídeo. Eu espero que, de certa forma, isso possa te edificar, te ensinar e te fazer entender que com Deus é sempre melhor. Deus abençoe sua vida.